Obrigado, senhor presidente. Já estava com saudade. Semana passada, são das atividades externas. Quando corria para me inscrever, aí já era o 10º, enfim. Mas aproveitando que a presença do deputado Eliomar Coelho, na semana passada ele citou o meu nome, pela situação em que, por delegação, sou membro da Comissão de Educação, o deputado presidente Conte Bittencourt pediu que eu fizesse algumas diligências, junto com a SEDUC, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, e algumas unidades escolares do Estado que estão ocupadas. Então, eu tive a oportunidade de ir a Niterói, no EPIC, no Instituto de Educação, professor Ismael Coutinho. Inclusive, tive a grata surpresa de conhecer uma instituição centenária. Na verdade, foi a primeira escola de formação de professores da América Latina, de 1835. E lá estivemos em Niterói, estivemos aguardando um pouquinho, mas acabamos conseguindo entrar na escola, fomos recebidos pelos alunos. Também eles pediram que a gente aguardasse um pouquinho, deputado Eliomar. Ficamos quase 2 horas na parte externa, esperando que a advogada dos alunos, que está dando assessoria jurídica, permitisse que a Defensoria entrasse, enfim, que o Ministério Público, apesar de já ter antes já havia entrado uma promotora que estava com os alunos. E a intenção, deputado Eliomar Coelho, foi escutá-los. Essa manifestação democrática, perfeita, no sentido de que os alunos estão reivindicando melhorias para a educação. Ali na questão desse colégio foi apresentada uma pauta com melhorias estruturais, que a gente, apesar de não ter conseguido entrar, e ficamos apenas no pátio, não tivemos acesso às outras áreas da escola, do Instituto, nós percebemos sim que a SEDUC precisa dar uma resposta imediata àqueles alunos que ali estão reivindicando. Volto a dizer, eles têm uma pauta pontual daquela unidade específica, mas também tem uma pauta unificada, que esse movimento, parece que já são em torno de 70 escolas, e hoje o deputado Marcelo Freixo colocou, nós temos aqui no estado mais de 1.200 unidades escolares. 70 é um número significativo, sim, e eu entendo que esse movimento é legítimo, mas também percebi que existe muito de política nessa situação. Vi, assim, claramente o engajamento de partidos políticos. Aqui não entendo por que a gente ocultar isso. Lá mesmo no EPIC, os alunos recebem a participação de vários outros estudantes da Universidade Fluminense, enfim, no intuito de colaborar. Aqui não fica lá. Esta reunião foi bastante propositiva, os alunos, e aí o Ministério Público levou ali profissionais que estão habituados a uma relação de ouvi-los e de forma também organizada, fazer com que a SEDUC pudesse falar. O Ministério Público também se colocou, a Defensoria e o Parlamento. Eu ali representando a Comissão de Educação, inclusive tive a oportunidade de dizer, deputado Eliomar Coelho, que o Parlamento está fazendo a sua parte, que nessa pauta unificada existe a questão que debatemos, já votamos hoje em primeira discussão aqui, a questão da gestão democrática. E nesse sentido, foi a oportunidade que nós colocamos isso com clareza para aqueles estudantes. No dia seguinte, isso foi na terça-feira passada. Na quarta-feira, também fui a 2 escolas. Uma escola no bairro de Higienópolis, ali próximo ao Complexo do Alemão, Colégio Estadual Clóvis Monteiro. E ali comecei a ficar preocupado, deputado Eliomar, porque naquela ocasião não pudemos, Defensoria, o Ministério Público, sequer pudemos ingressar na unidade escolar. Os alunos nos receberam até de forma bastante hostil, inicialmente, e a explicação foi que havia uma situação de que parece que na internet estava dizendo que haveria uma iniciativa da SEDUC de tomar na marra a unidade, que isso jamais aconteceu por parte da SEDUC. O que aconteceu, sim, deputado Eliomar Coelho, que já existe um grupo de alunos que estão descontentes, eles querem ter aula, e começou ali um enfrentamento daqueles que ocupam a unidade e aqueles que querem a desocupação das unidades, da unidade especificamente do Colégio Clóvis Monteiro. E ali eu vi que a situação política, muitas vezes atrapalhando, porque eu volto a dizer, o pleito é legítimo, é importante que a SEDUC entenda que ela foi omissa em alguns casos, unidades funcionando precariamente, como é o caso
Escola Estadual Clóvis Monteiro. Lá a climatização não chegou, a escola se encontra, é uma escola humanidade antiga e precisa realmente de reparos imediatos. Mas eu vi ali, por exemplo, uma coordenadora pedagógica inflamando os alunos, ela parece que está junto com os alunos. Teve até a participação de uma professora do município, deputado Malafaia, e ela fez um pronunciamento dentro de um contexto diferente, porque o município vive uma realidade, o Estado vive outra, e até se foi citado como o senhor, deputado, votou a favor do plano, contra o plano de cargos e carreiras dos professores do município. Eu falei, sim, votei, inclusive, acatando a determinação do CEP. Só 3 deputados votaram contra, me expus, e até o pessoal, na ocasião, fez uma opção de sair, né? Mas eu estive do lado dos professores, e pelo contrário, ela se equivocou, e os alunos também, deputado Ciro, eles me perguntaram, e deputado, de que partido? Eu falei, eu aqui represento a educação, a comissão de educação, mas insistiram no partido, eu falei de solidariedade. Aí vaiaram, aí eu não estou entendendo. Mas, de qualquer maneira, aquilo não partiu dos alunos, partiu exatamente dessa inflamação, que isso absolutamente não contribui para a melhora, para a gente solucionar esse problema e mais avançar. Essa pauta é uma pauta importante que possa ser discutida. E nesse mesmo dia, na quarta-feira, eu fui até uma unidade, o Colégio Estadual Prefeito Mendes Moraes, desculpa. E o que aconteceu lá, deputado? Lá eu fiquei mais preocupado, porque o número de alunos, essa unidade escolar foi a primeira a ser ocupada, tem 1 mês de ocupação. Uma unidade que, dentro das questões estruturais, perfeita, nova, com piscina, com tudo. Mas, de qualquer maneira, o primeiro item da pauta era a exigência da exoneração do diretor. E outros elementos que a gente entendia de forma de se discutir, a SEDUC se colocou, mas o que mais me preocupou, que o número de alunos que se apresentou contra a ocupação era o dobro, inclusive com depoimentos, e foi bem conduzida. Ora falavam os alunos que estão ocupando, e ora falavam os alunos que estavam contra a ocupação. E começou a ter um embate. E muitas vezes as mães também estiveram presentes, colocando o drama que essa população da Ilha do Governador estava sofrendo. Eles apresentaram uma pauta, e aí a pauta foi bastante esmiuçada naquela ocasião, mas com alguns pontos, deputados que aqui se encontram, que a gente sabe que não depende. Por exemplo, na pauta fala abolição do SAISERG, né? Abolição do currículo mínimo. Quando fala, por exemplo, passe livre total, ótimo, acho importante a gente lutar por isso. Estatização dos transportes já. Quer dizer, a gente entende que essa pauta é uma pauta que, pelo até os pronunciamentos de alguns que lá estavam, e a gente procurou saber, pessoas comprometidas com uma questão partidária, fortemente. E nessa ocasião, deputado Eliomar, eu até fui interpelado por um professor que havia ligado para o senhor e para o deputado Flávio Serafim, perguntando se a comissão, se essa visita tinha, todos os membros da comissão tinham ciência, desculpa. Eu falei, eu não sei, eu fui, acatei a ordem, né, no caso do companheiro deputado que preside a comissão. Deve ser por ser deputado permanente da Comissão de Educação, por isso que o deputado Bittencourt pediu que eu fosse. Mas eu até coloquei isso para o rapaz. E aí o rapaz que se colocou como assessor, com todo respeito, até posso dizer que colaborando, eu sei que ele faz parte da ocupação, ou então está participando, mas essa é a nossa preocupação. O meu mandato, ele se presta a escutar os pleitos, cobrar do Executivo, já termino, senhor presidente, e essa é a nossa proposta. Esse movimento de ocupa as unidades escolares do Estado, ele tem a sua relevância, à medida em que são pautas que precisam ser respondidas de forma imediata pela Secretaria de Educação.
Mas aquelas pautas mais políticas, eu acho que nesse momento atrapalha um pouco na negociação. Hoje mesmo não pude estar presente, mas às 15 horas, o SEDUC está junto com o CEP. O entendimento é que essa situação não possa se perpetuar, porque o objetivo aqui é único. Seja o deputado Eliomar Coelho, os deputados do PSOL, os deputados do DEM ou qualquer outro, nossa intenção é que a SEDUC possa reparar esses problemas sérios, estruturais, esses avanços. O parlamento não se omite, pelo contrário, a gente hoje dá um passo para ser, pelo menos, sanada uma das pautas dessa pauta comum, mas a gente precisa avançar mais. A valorização do profissional de educação, nós não podemos, de jeito nenhum, perder a oportunidade de dizer sim à valorização do profissional de educação, mas também temos que dizer sim à democracia, porque uma ocupação onde a maioria é contrária não é democracia, aí é uma imposição que muito me preocupa. Mas espero que já essa semana tenhamos boas notícias, principalmente para a melhor da educação. Isso significa a comunidade escolar, de uma maneira geral, o corpo docente, o corpo discente, porque todos aqui têm um objetivo só: valorizar a educação do nosso Estado. Obrigado.